Shabbat Shalom, boa tarde. Estamos hoje no 7º dia da semana e, portanto, nós estamos na 7ª Aliyah. A 7ª leitura da nossa Parashá semanal Shemot, e junto com a 7ª Aliyah, a 7ª chamada a leitura da Torá, nós temos aí o nosso Mafitir, a leitura final da Torá. Nós temos aí diante de nós, muitas coisas acontecendo no conhecimento, na sabedoria da Torá, e também nós temos aí muitas coisas acontecendo no mundo, ao redor do mundo, os quais nós precisamos ficar atentos, pois em todas as coisas nós vemos aí sinais acontecendo daquilo que está profetizado aí para os últimos dias. Então nós precisamos estar atentos, não esquecendo que o povo judeu e os Benei Noach precisam realmente cada dia mais de sabedoria, do entendimento das escrituras sagradas, o Tanar, mais a Torá, mais os livros proféticos, onde nós podemos aí estarmos discernindo os sinais destes tempos, bem como estarmos aí buscando em fonte confiável, que são fontes ligadas à sabedoria do povo de Israel, os judeus, livros que realmente estão aí enraizados nas escrituras, na Torá e nos livros proféticos, Então nós precisamos estar atentos a estas coisas para não cairmos no conto da carochinha, não cairmos aí em vãs filosofias, em ilusões, em vãs promessas deste ou daquele político, líder religioso e por aí afora vai. Então nós precisamos estar atentos em tudo aquilo que está acontecendo, ok? Hoje nós estamos no dia 9 de janeiro do ano 2021, pelo calendário gregoriano, calendário secular, e pelo calendário judaico nós estamos hoje no dia 25 de Tevet do ano 5781. E pela graça bendita de Hashem, nós estamos iniciando a tarde com a Torá, para podermos fechar a nossa primeira Parashá do segundo livro. O segundo livro da Torá é Shemot, Êxodo, e a primeira Parashá do segundo livro é exatamente o mesmo nome, Shemot, que significa nomes. Então hoje nós estaremos encerrando aí a 13ª Parashá do novo ciclo dos estudos de Torá. Ok? Vamos começar com a nossa gota de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel. Hoje nós estamos no 113º dia do ano 5781. Em número significa, nós estamos no dia 113. E a sabedoria do Rebbe assim nos diz para este dia. Muitos dos que escreviam ao Rebbe, falando de seu desespero, recebiam uma carta semelhante a esta que dizia: o desespero é diametralmente oposto a tudo em que acreditamos. Em outras palavras, é uma negação da realidade. É a negação da existência de um Deus que dirige toda a sua criação, cuida de todo o indivíduo e auxilia cada um naquilo que ele tem de realizar. Baruch Hashem. Essa sabedoria do Rebbe, Menachem Mendel, está nos dizendo que o desespero ele é diametralmente, completamente oposto a tudo em que acreditamos. De uma forma simples para que você possa entender.
Desespero oposto ao que acreditamos. Primeiramente, o que acreditamos? Nós acreditamos que há um só Deus, um só Redentor, um só Salvador. Nós acreditamos que há um só Criador, como diz os 5 primeiros livros da Bíblia. Aquele que é Ein Sof, o infinito. Aquele que é tudo. Sem ele, nada há. Então, de forma resumida e simples, isso é o que acreditamos. E o desespero é o oposto a isto. Então, de forma simples, o Rebbe vem dizer assim: no que você acredita? Você acredita no desespero, que leva à destruição e à morte? Ou você acredita naquele que tudo pode e que dirige todas as coisas e dá orientação para cada indivíduo o que ele deve fazer? No que você acredita? Então, esta é a realidade dos fatos. Então, desespero, ele é ausência de confiança em Deus. É difícil, hein? Não resta dúvidas. Muito difícil. Paulo Xavier, Shalom, Shabbat Shalom, tudo bem aí? Continua dando suporte para a turma aí, Paulo. O Paulo é o nosso braço direito aqui em Pirajuí, o Paulo Xavier, né? Então ele sempre está dando saudações a vocês que chegam aqui na nossa live, no canal, né? Então o Paulo é o nosso braço direito aí. Baruch Hashem. Então, dessa forma, o nosso Menachem Mendel, o nosso Rebbe, ele vem falar exatamente dessa forma simples. Desespero é ausência de confiança em Deus, porque é o oposto de tudo que nós acreditamos. Então, o desespero é a negação da existência de um Deus que dirige toda a sua criação, sem exceção. Cuida de todo indivíduo e auxilia cada um naquilo que ele tem de realizar. De forma simples, mesmo que aparentemente possa parecer que o mal e o erro, a corrupção e coisas semelhantes a essas pareçam que estão progredindo, pareçam que estão vencendo, na realidade, não. Na realidade, não. O que acontece é que Deus, na sua infinita graça, Ele apenas permite que os tais tenham um espaço de tempo para que eles possam ter conhecimento dos seus erros, dos seus crimes, dos seus pecados. E esse tempo é para que eles possam se arrepender, que eles possam fazer techuvá, arrependimento e retorno a Deus. Quando esgota o tempo de Deus, aí, meu filho, como vem aquele velho ditado, né? Põe a barba de molho, porque aí o bicho pega. Então, por isso, o próprio rei Davi, nos seus salmos, ele fala que nós não precisamos, e os profetas confirmam isso, provérbios também confirmam isso, que nós não precisamos, em hipótese nenhuma, termos inveja daqueles que prosperam dentro deste campo, com o mal, com a corrupção, com a maldade, com crimes, e por aí afora vai. Então, né, podem ficar tranquilos, confiança é tudo, né? Donária Carmo, Berenice Altafini, né, conectados conosco nessa tarde de Shabat, né, em A Tarde com a Torá. Muito bom tê-las conosco aqui, juntamente com os seus familiares, né? O Cássio, a Cassiane, a Beatriz, né? Então as famílias, é muito bom estarmos juntos aqui em A Tarde com a Torá.
E hoje nós temos aí alguns assuntos contundentes como esse que nós acabamos de falar e mais alguns que vamos ter pela frente aí. Essa live, o seu vídeo, a sua gravação, ou tanto pelo Facebook como pelo YouTube, né? Vão compartilhar posteriormente aí, que isso é para verdadeiramente auxiliar as pessoas a não caírem no desespero diante daquilo que está acontecendo aí em volta, ok? O segundo ponto que queremos trazer para vocês nessa tarde é, de acordo com tudo aquilo que está acontecendo no mundo aí fora, principalmente os últimos acontecimentos que aconteceu lá na América do Norte, onde parece, né, que o mal está imperando, o erro, a corrupção, parece que estão vencendo, e dessa forma não resta dúvidas que terá uma grande influência no nosso próprio país e no mundo, né? Então nós precisamos aí termos certos conhecimentos para que nós possamos, sem sombra de dúvidas, estarmos discernindo os segredos desses últimos dias, ok? Cícero Lopes, Bebedouro, Shalom, Shabbat Shalom, a você e a família, conectados aí de Bebedouros, próximo a Barretos, né? Também o Cícero aí, sempre presente e sempre compartilhando, né, os vídeos para auxiliar as pessoas aí em diversos lugares aí. A todos vocês que sempre estão conosco, que sempre estão aí compartilhando, né, os vídeos em A Tarde com a Torá, que seja agraciado pelas bênçãos do Eterno, e vamos cumprir a nossa missão, vamos levar luz. O mundo, estão querendo que o mundo venha naufragar na escuridão, nas trevas. É isso que está acontecendo lá na América do Norte. Estão querendo fazer com que o mundo todo venha realmente naufragar na escuridão, nas trevas, na opressão, e por aí afora vai. Vocês vão ver como que a nossa aliá de hoje, como que tem muita ligação com aquilo que está acontecendo nos nossos dias, né? Deus continua falando conosco. O nosso Rebbe Menachem Mendel, ele continua falando conosco. Em cada gota de sabedoria, nós percebemos a conexão que há entre a Paraxá e a sabedoria do Rebbe, né? Até, de certa forma, podemos assim dizer, até parece que Deus, Moisés e o Rebbe Menachem Mendel estão juntos no Monte Sinai, recebendo a Torá, as profecias e revelando para as gerações, desde Moisés até aqui, né? Então essa é uma realidade, viu, amados? Deus realmente, o desespero é a ausência de confiança em Deus. E Deus está falando aí, e continua falando através de Moisés, e continua falando através do nosso Rebbe Menachem Mendel e dos demais sábios do nosso povo, ok? Então, concernente a isso, eu quero falar para vocês sobre uma parte deste livro aqui. Esse livro aqui chama Mashiach, né? Creio plenamente na vinda de Mashiach, e embora ele possa demorar, aguardo todos os dias a sua chegada, né? O princípio de Mashiach e da era messiânica, segundo a lei judaica e a sua tradição. O livro é do Rabino Jacob Emanuel Isrohet, certo? Então, esse livro aqui é muito bom, certo? Quem ainda não tem esse livro está perdendo tempo em não tê-lo. Urgentemente, compre esse livro. Mashiach é importante ser um dos livros de cabeceira, ou um dos livros que estejam em cima das nossas mesas de estudos, ok? Então eu quero falar para vocês a respeito deste livro. Na página 33, nós temos ali o capítulo 3, a época imediatamente anterior a Mashiach. Então, aqueles acontecimentos que tivemos aí nesses dias, ali na América do Norte, né? Não podemos nem falar e nem dizer certos detalhes, que a lei da mordaça está imperando em todos os lugares aí, ok?
Então, aquilo que está acontecendo na América do Norte e que tem a intenção de se estender para o nosso país é uma realidade, né? E na realidade, amados, a América do Norte e o Brasil são os dois últimos obstáculos para que realmente o desejo daqueles que querem ter um domínio mundial e um governo mundial, a América do Norte e o Brasil são as duas pedras de tropeço no sapato deles. Então nós precisamos estar atentos ao que está acontecendo por aí afora. E sem sombra de dúvidas, nós precisamos ficar atentos, pois aquilo que aconteceu na América do Norte, qual é a sequela que vai ter imediata com referência a Israel. Então nós precisamos estar ligados e atentos a o que vai acontecer imediatamente, principalmente a partir do dia 20 de janeiro, caso, né, realmente assume a presidência lá quem diz que foi eleito, né, sem sombra de dúvidas, muitas provas das fraudes, mas não levaram em consideração a isso. Então, caso confirme a sua o tomar posse lá da presidência, então nós precisamos estar atentos ao que vai acontecer com Israel e ao mesmo tempo com o Brasil. Precisamos estar atentos a isso. Mas segundo as profecias aqui no livro Mashiach, nós temos aí a época imediatamente anterior ao Mashiach. Então, segundo os nossos sábios, eles falam que os momentos mais escuros da noite são imediatamente antes do amanhecer. Provérbios fala que a luz da aurora, a luz do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Mas quando esta luz começa a raiar, é o momento mais intenso da escuridão na madrugada. E é isso que os sábios estão dizendo. O momento mais escuro da noite, a noite representa escuridão, trevas, tribulações, certo? Todos os tipos de dificuldades. Então, no momento mais escuro da noite, são imediatamente antes do amanhecer. Ou seja, quando ela atinge o seu pico mais elevado, imediatamente começa a aparecer os primeiros raios solares, os primeiros raios de luz. Então, a época designada por Deus para a redenção messiânica é realmente um segredo muito bem guardado. Todavia, oferecem-se muitos indícios para reconhecer sua proximidade. Quando determinadas condições surgem, aguarde a vinda iminente do Mashiach. Dessa forma, nós temos aí, a maioria das condições são bastante perturbadoras, mostrando com clareza uma situação de bem no fundo do poço. Uma fonte importante descreve a condição do mundo nesses dias assim: dias iminente, anterior à revelação de Mashiach. É preciso que estas coisas aconteçam. Então, descrevem os sinais. Aumento da insolência e do impudor. Lei do aborto, por exemplo, você vê que está sendo aprovada em todos os países. Impudor, também todos os tipos e todas as aberrações sexuais estão acontecendo nos quadrantes da Terra. Inflação opressiva. Inflação opressiva. Não adianta ninguém ficar culpando este ou aquele governante. O sistema, o establishment dos dias farão com que isso aconteça. Irresponsabilidade sem controle por parte das autoridades. Você está vendo aí que as autoridades estabelecidas que deveriam aplicar justiça usam as instituições para fazer
injustiça. Autoridades que deveriam fazer coisas em benefício do povo, faz exatamente o contrário, fazem coisas para oprimir o povo, e por aí afora vai. Centros de ensino tornar-se-ão bordéis. É só você ver o que está acontecendo nas escolas e universidades. Locais que deveriam ser centros de ensino, promiscuidade mais baixas em todos os níveis, na sua grande parte. Guerras, até guerras biológicas, viu? Não esqueça desse detalhe, tá? Não é só guerra, tiro para cá e tiro para lá. Também temos aí guerras biológicas acontecendo, ok? Gessilene Gonçalves está aí comentando, ó, a Argentina está em estado de loucura, cheiro de morte, sem o eterno, né? Legalizando o aborto, que foi aquela cena de comemoração, né, pela morte dos inocentes, né? Muito desamparados pedindo esmola. Nós vimos isso mais recentemente, né? Lá no país vizinho, a Venezuela, estamos vendo acontecer na Argentina, né? Pessoas de classes média altas, no caso, por exemplo, na Venezuela, foram lá nos mais baixos níveis sociais, certo? Então, muitos desamparados pedindo esmola, porém ninguém sente compaixão por eles. A sabedoria está podre. Os piedosos serão desprezados, a verdade será abandonada, a verdade é desprezada, a mentira, ela é legalizada e valorizada. As fraudes, as corrupções são valorizadas e aqueles que procuram agir de forma correta são ridicularizados, menosprezados, difamados, caluniados e por aí afora vai. Os jovens insultarão os velhos, os jovens não terão nenhum respeito para com os mais velhos. Rompimento de famílias com recriminações mútuas são os rompimentos familiares que estão acontecendo nos quadrantes da Terra. Liderança descarada, lideranças não só no campo político, mas lideranças no campo religioso. Analisem as lideranças religiosas hoje, nos quadrantes da Terra, uma vergonha. As lideranças religiosas estão se tornando cada vez mais uma vergonha, motivo de nojo, de asco, o que eles estão fazendo em cima do povo ali, que estão abusando, a princípio, da sua fé simples e inocente, manipulando as pessoas, né? São lideranças descaradas, sempre pensando na sua própria riqueza, no seu bem-estar, e o povo que se dane, a semelhança de muitas lideranças políticas por aí afora vai. Então, lideranças descaradas, sem vergonha. A partir do momento que o povo descobre a ser vergonhice e continua submisso a essa liderança, principalmente religiosa, certo? Então, aquele detalhe, o povo tem o governo que merece, escolheram corrupto, gente do mal, vai sofrer a maldade, vai sofrer com a corrupção. O povo que escolheu seguir um líder descarado, corrupto, nojento, e continua, vai sofrer os reveses. Escolheu e continua seguindo. Aonde está a tua inteligência? Aonde está o teu cérebro? Foi diluído? Outras fontes acrescentam ainda, falta de sábios. Por isso que o mal está prosperando. Os sábios têm que se revelar, têm que se manifestar a sua luz. Sucesso de problemas e maus decretos, nem precisamos falar, né? Fome, denúncias mútuas, epidemias e doenças terríveis, né? Vírus sendo programados, projetados em laboratórios e disseminados entre as nações
para trazer epidemias e doenças terríveis, pobreza e escassez, maldições e blasfêmias, confrontações internacionais, nações provocando-se e lutando entre si. Resumindo, será um tempo de sofrimento que fará parecer, não esqueça dessa palavra, parece que vai parecer que Deus está dormindo. Estas são as chamadas as dores do parto de Mashiach, somente suportáveis, tendo consciência da felicidade que virá depois. Confiança nas promessas de Deus, não dos homens. Segundo os nossos sábios, eles dizem assim: quando se vê uma geração degenerando-se, espere por ele, Mashiach. Ao ver uma geração afogada por muitos problemas, como por um rio, espere por eles, por ele, melhor dizendo, Mashiach. Ao ver nações brigando, observe os passos de Mashiach. Não é surpreendente que alguns sábios expressem temores sobre esses dias. Os próprios sábios expressam temores para esses dias. Nos seguintes termos, diz os nossos sábios, segundo Sanhedrin 98b, eles dizem assim: ao ver as nações brigando entre si, observe os passos de Mashiach. Não é surpreendente que alguns sábios expressem que esses dias sejam de temor. Que venha Mashiach, mas não quero vê-lo, diz os nossos sábios lá no Sanhedrin 98b. Que venha Mashiach, mas não quero vê-lo. No entanto, a atitude que prevalece é esperar sua vinda, apesar de tudo, mesmo que depois não venhamos a merecer mais do que ficar sentados na sombra do excremento do seu burro. Lembra que nós falamos da aliá de ontem, do burro, do jumento, de Abraão? Moisés coloca sua família sobre o burro para seguir para o Egito. E os sábios dizem, é o mesmo burro de Abraão, de Moisés, é o mesmo que virá Mashiach. Os problemas e a agonia, no hebraico diz, Revlei Mashiach, ou seja, as dores do parto de Mashiach, no entanto, não são inevitáveis. O que deve fazer o homem para ser poupado das dores de Mashiach? Então nós vimos aqui, de fato, sem sombra de dúvidas, toda aquela parte escura, tenebrosa, daquilo que vai acontecer. Por isso que os sábios dizem que os dias de Mashiach venha, mas não quero vê-lo, por causa dessa grande agonia, essa grande aflição que estará, de fato, acontecendo nos quadrantes da terra. Mas aí os sábios dizem, o que deve fazer o homem para ser poupado das dores de Mashiach? Então há um escape. Então há algo que realmente nós possamos ter esperança, nos apegarmos para escaparmos das dores de Mashiach, essas coisas tenebrosas que acabamos de falar. E segundo os nossos sábios, a resposta para isto é, segundo ainda o Sanhedrin 98b, que nos fala da sabedoria dos nossos grandes mestres. O que deve fazer o homem para ser poupado das dores de Mashiach? Respostas: envolver-se com a Torá e em atos de amor e bondade. Envolver-se com a Torá e em atos de amor e bondade. Por outro lado, existem também sinais bons e felizes que indicam a vinda iminente de Mashiach. Ou seja, nós temos
um escape para escapar das dores de Mashiach. Enquanto lá nas dores de Mashiach existem as grandes aflições, também há bons sinais e felizes que indicam a vida iminente de Mashiach. E nós vamos ver na sequência da nossa Parashá, nos dias de Moshe, a partir de amanhã, na nova Parashá, na nossa 14ª Parashá, que a nossa 14ª Parashá, ela é Vaerá, apareci, e nós vamos estar aí a partir do capítulo 6, verso 2 de Êxodo, até o capítulo 9, verso 35, nós estaremos aí vendo muitas coisas acontecendo com referência aos dias do nosso povo escravo no deserto, né? E os livramentos, né? Os salvamentos que Deus vai operando em todas as sequências nesse sentido do povo judeu e do povo egípcio. O povo judeu representa os judeus da atualidade, que estão cada vez mais ligados à Torá em atos de amor e bondade, juntamente com ele os não-judeus que abraçaram a fé monoteísta e que também estarão envolvendo-se cada vez mais com a Torá, atos de amor e de bondade. Estarão escapando das dores de Mashiach. Então você não quer sofrer as dores de Mashiach? Aprenda a envolver-se com a Torá, atos de amor e bondade. Mas vamos ver alguns sinais positivos. Por outro lado, existem também sinais bons e felizes que indicam a vida iminente de Mashiach. Então os sinais são uma boa medida de prosperidade. Aqui a prosperidade é aquela que é feita de forma legal, lícita, com as bênçãos divinas, ok? Uma renovação do estudo da Torá. Amados, o que você, eu, nós estamos fazendo aqui todas as tardes com a Torá, cada vez mais eu vislumbro algo surpreendente da parte do Eterno. Que nem falei para vocês, eu não planejei isso e até certo ponto eu corria disso. Uma responsabilidade tremenda, um compromisso tremendo. E eu posso dizer para vocês assim, ó, desde 1987 eu estava correndo disso. Mas o Eterno conduziu as coisas de tal forma que aqui chegamos. E não tem como voltar atrás. Então aquilo que nós estamos fazendo aqui, amados, é algo esplêndido, sublime, maravilhoso, se você olha com os olhos espirituais. E principalmente, segundo os nossos sábios, nós encontramos a porta da saída das dores de Mashiach. Podemos sofrer algumas sequelas destas coisas? Sim, podemos. Não resta dúvidas. Estamos no mundo. Estamos nesse mundo de Asiá, mundo da ação. Mas, diz as profecias e os nossos mestres, no momento mais intenso de escuridão é que vai começar a raiar a luz. Você não pode permitir que a luz que há em ti, a luz divina, a luz da Torá, a luz da presença do Eterno em ti, venha se apagar. O escape para das dores de Mashiach, envolver-se com a Torá e em atos de amor e bondade. É o que nós estamos fazendo aqui em toda a tarde, envolvendo-nos com a Torá. Não podemos perder essa oportunidade, dia a dia, de nos envolvermos com a Torá.
Continuando, além de uma renovação do estudo da Torá, os nossos sábios dizem que há uma abertura dos portões da sabedoria em cima e das fontes da sabedoria embaixo, que significa as fontes, né, os portões da sabedoria em cima, a sabedoria que vem do Todo-Poderoso, e as fontes da sabedoria embaixo são a sabedoria dos nossos mestres, dos nossos rabinos, dos nossos sábios do passado, que são eterna presença de sabedoria para o futuro através do tempo presente. Continuando, também evidenciadas por descobertas e avanços científicos e tecnológicos. Cada vez mais, né, o povo de Israel, o judeu, cada vez mais estão descobrindo coisas através de várias questões, né, relacionadas, descobertas científicas, tecnologias e por aí afora vai. É de Israel e é dos judeus que virão essas descobertas para o bem da humanidade. O resto, nós temos que tomar certos cuidados com o que vem dessas tecnologias do restante da terra aí. É para o bem? Será? Também nós temos uma propagação e uma manifestação dos ensinamentos mais profundos e mais elevados da Torá. Se você procurar pensar, relacionar o conhecimento da Torá do ano passado, de 2019 para 2020, no ciclo passado dos estudos de Torá, e a partir desse novo ciclo dos estudos de Torá, que nós começamos lá em dia 17 de outubro de 2020, o novo ciclo dos estudos da Torá, com a primeira Parashá, Bereshit, e até aqui, você já vai ver que muitas coisas que nós não sabíamos do ciclo passado, nós estamos vendo através desse novo ciclo. Ou seja, manifestação e propagação dos ensinamentos mais profundos e elevados da Torá. Cada vez mais os nossos rabinos estão descortinando para nós aquilo que está no Talmud, na Mishnah, na Gematra, estão revelando cada vez mais para nós esses conhecimentos mais profundos e elevados. São sinais são sinais também da vinda iminente de Mashiach. Esse é o lado oposto às trevas, à escuridão, oposto ao lado negativo. Então, nós temos o remédio para escaparmos das dores de Mashiach. No momento em que Mashiach despertar, muitos sinais e milagres acontecerão no mundo, segundo Zohar nos fala isso daí, né? Então muitas coisas acontecerão. Esta é uma palavra curta, rápida, simples, para que nós possamos aí estar trazendo para vocês, principalmente de acordo com esses últimos acontecimentos na América do Norte. Até o dia 20, há muita água para correr debaixo da ponte. Ainda não sabemos o que vai de fato acontecer até o dia 20 e muito menos o que vai acontecer a partir do dia 20 de janeiro. Mas nós temos aqui realmente os nossos remédios, né? Nós temos aqui a nossa porta de escape, que é a Torá. Não é ninguém a não ser a Torá, né? O Todo-Poderoso nos mostra a porta de saída, é a Torá. Então, por isso, né, a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, mais atos de amor e bondade, nós temos aí como escape. Amanhã nós vamos falar um pouquinho para você a respeito da característica, né, ou a personalidade de Mashiach, e se houver tempo nós falaremos sobre a questão que está relacionada sobre como podemos apressar a vinda de Mashiach, né? Então amanhã nós vamos ver essas questões aqui, né? A personalidade de Mashiach e também como que nós podemos fazer para apressar a vinda de Mashiach, ok?
Naomi Souza, Palmares, Pernambuco, Shalom, Shalom. Luiz Ribeiro, Itaquera, São Paulo, Shalom, Shalom, né? Então, amados, vamos escolher realmente a porta, a Torá, para escaparmos das dores de Mashiach. Vamos nos envolver cada vez mais com a Torá, atos de amor e atos de bondade, ok? E aí nós estaremos vendo amanhã sobre como podemos apressar a vinda de Mashiach, ok? Não perca, é muito importante isso daí, ok? Lembre-se de uma coisa, envolvendo-se com a Torá, em atos de amor e bondade, você está adquirindo um tesouro eterno. Ninguém vai poder tirar este mérito de você. Ok? Vamos para a nossa sétima aliá, mais Mafitir. Então hoje nós estamos aí no capítulo 5 de Êxodo, Shemot, e nós vamos então até o nosso Mafitir no capítulo 6 e verso 1, onde nós estaremos então encerrando o nosso a nossa 13ª Parashá, Shemot, e vamos em frente nessa questão aí, ok? Marcos Santos, lá de Adélia, se não me engano, Paraná, né? Adélia, Paraná, bem-vindo, vamos lá, continua firme aí, Marcos. Baruch Hashem. Vamos com os comentários de Rashi, a nossa sétima aliá. Então nós temos aí nesse momento em que Moisés ele vai encontrar-se com o faraó junto com Arão. Embora devessem ir com Moisés e Arão ao faraó, os anciãos do povo judeu, eles tiveram medo de fazê-lo e, portanto, esquivaram-se um a um, de modo que no final sobrou quem? Moisés e Arão. Aquela questão, né? Na hora que tudo vai bem, tá todo mundo aí, é todo mundo teu amigo. Na hora que você perde o sapato, né? E fica aí com uma mão na frente e outra atrás, não tem mais nada, como diz o outro, quem que vai ficar contigo? Os verdadeiros irmãos amigos, os verdadeiros amigos irmãos. Esta é a real. Continuando, então, só Moisés e Arão depois foram a Faraó e disseram a Faraó: assim falou Deus, o Deus de Israel, faz ir o meu povo para que celebre uma festividade para mim no deserto. O faraó respondeu: quem é Deus? Para que eu escute a sua voz e faça Israel ir? Não reconheço Deus, nem farei Israel partir. Eles disseram: o Deus dos hebreus apareceu a nós. Permite-nos, portanto, fazer uma viagem de 3 dias no deserto, a fim de oferecermos sacrifícios a Deus, nosso Deus, de modo que ele não nos fira com uma praga ou com a espada, né? Desde que ele não nos fira com uma praga ou com a espada. Quando eles falaram isso, na realidade, segundo Rashi, ele diz que Moisés e Arão não procuraram atacar frontalmente o faraó, né? Então, quando eles disseram que para que Deus não nos fira com uma praga ou com a espada, na realidade eles estavam usando, né, um eufemismo para dizer o seguinte: ó, faça porque Deus vai te ferir com praga ou espada. Certo? Essa é a realidade, ok? Verso 4. O rio do Egito disse-lhes: Moisés e Arão, por que distraís o povo de seu trabalho diário? Não creio que Deus se tenha revelado a vós e vos ordenado que os leveis em viagem de férias. De qualquer maneira, eles não necessitam de férias. Não os oprimo com uma carga excessiva de trabalho, uma vez que eles mesmos aceitaram esse serviço de boa vontade e se acostumaram a ele. Não, penso que viestes aqui com essas histórias porque sois preguiçosos e quereis esquivar-vos de vossas obrigações pessoais.
E eu mesmo provavelmente se aplica à vossa tribo inteira. O faraó estava falando da tribo de Levi, porque a tribo de Levi, ela não foi escrava. Então, na realidade, ele estava chamando o faraó, ele estava chamando a tribo de Levi de preguiçosos. Ele estava dizendo essa realidade, que a tribo de Levi era preguiçosa. Portanto, o faraó estava afrontando estava afrontando a tribo de Levi, dizendo que era uma tribo de preguiçosos. Só metade. Então, dessa forma o faraó disse: vocês estão se esquivando das suas obrigações, bem como também estão incitando o povo a serem preguiçosos como vocês. Certo? E aqui também o faraó disse, eles se colocaram voluntariamente a esse serviço. Lembram lá atrás quando o faraó, ele pegou para fazer um tijolo e chamou o povo judeu: me ajudem a construir esta obra aqui, né? E aí o povo viu o faraó, né, dando um exemplo de humildade, um exemplo de trabalhador. Aí o povo judeu falou: bom, o faraó está fazendo, vamos fazer também. E acabaram fazendo. Depois o faraó pendurou, né, no pescoço, né, uma forma de tijolo. Significava que quem não trabalhasse para fabricar tijolos para o faraó era considerado preguiçoso e desobediente à ordem do faraó. E estava sujeito às aplicações das leis do faraó. Então eles podiam ser punidos de várias formas. Poderiam ser chicoteados, torturados, presos, terem os seus direitos civis cassados, perder o seu direito de ir e vir. Aquilo que aconteceu lá, com muitas coisas que estão acontecendo no presente tempo, é mera coincidência? Pense. Pense. Eles não querem que você pense. Então, dessa forma, o faraó acusou o próprio povo judeu que eles se colocaram voluntariamente a trabalhar. Ponto final. Eles estão fazendo porque eles querem. Entendeu? Isso significa assim, o que nós estamos fazendo é para o seu bem. É para proteger você. É para poupar a sua vida. Faça o que nós estamos mandando. Entendeu? Continuando, verso 5. O faraó pensou: se os levitas são tão preguiçosos que consideram suas tarefas diárias uma carga opressiva, o mesmo provavelmente é verdadeiro em relação ao povo como um todo. O faraó continuou: o povo da terra é agora numeroso, e quereis fazê-los cessar o seu trabalho, que eles consideram não só trabalho normal, mas duro labor. Desejais que tirem férias por 3 dias inteiros? Isso não causará grande perda isso nos causará grande perda de produtividade. O faraó pensou ainda: se o povo é tão preguiçoso e considera sua carga de trabalho diária tão opressiva, provavelmente está trabalhando abaixo do padrão. Temos de fazer alguma coisa para forçá-lo a trabalhar mais. Então, naquele dia, o faraó deu as seguintes ordens aos capatazes egípcios e aos feitores israelitas do povo: não continueis a fornecer palha ao povo para a produção de tijolos, como fazíeis até agora. Que eles vão e coletem sua própria palha. Porém, imporeis a eles a mesma cota de tijolos que faziam até agora. Não a reduzireis, porque eles são evidentemente preguiçosos. Por isso clamam dizendo: vamos, ofereçamos sacrifícios a nosso Deus. William Genuíno Batista, lá de Juiz de Fora, Minas. Shalom, Shabbat Shalom, William. Muito bom tê-lo aqui conosco também.
Até aqui, o que nós estamos lendo não é mera coincidência daquilo que está acontecendo nos nossos dias. O povo de Israel aqui representa não somente os judeus dos nossos dias, mas representa também as nações dos nossos dias. E portanto, né, dessa forma, significa que nós temos que estar atentos ao que está acontecendo, pois a opressão de lá também se torna a opressão presente. A roupagem de lá é a mesma roupagem de outra, só mudaram os indivíduos para trazerem a opressão sobre o povo. Pense. Tornai o trabalho mais pesado para os homens, e que se empenhem nele, então pararão de falar palavras vãs. Os capatazes egípcios e os feitores israelitas do povo saíram, e disseram ao povo o seguinte: assim falou o faraó, não mais vos darei palha. Portanto, ide rapidamente e pegai vossa própria palha, onde a encontrardes, porque nada foi reduzido de vossa carga de trabalho diário usual. Vossa cota permanece inalterada. No entanto, não disseram porque o faraó não lhes forneceria mais palha. Além disso, designaram as tarefas dos israelitas como uma carga de trabalho usual, e não como seu labor, no sentido opressivo, pois queriam dar a impressão de que as exigências que agora lhes faziam não eram extraordinárias e nem excessivas. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito, a fim de coletar restolho para a palha. E os capatazes egípcios os pressionavam, dizendo: completai vossa cota diária de trabalho exatamente como antes, quando a palha era fornecida. Mas os feitores israelitas sentiam compaixão do povo e não se instavam a cumprir a cota, de maneira que, após alguns dias, os feitores dentre os israelitas, que os capatazes do faraó haviam apontado sobre eles, foram açoitados pelos capatazes. Os feitores foram interrogados pelos capatazes, porque não completastes vossa cota anterior de produção de tijolos, nem ontem e nem hoje. Os feitores dos israelitas foram e clamaram ao faraó, dizendo: por que fazes isso a nós, teus servos? A palha não é dada a teus servos, porém os capatazes nos dizem: fazei o mesmo número de tijolos de antes. Teus servos estão sendo açoitados injustamente. Então vê, essa política é um pecado para o teu povo. Por respeito ao faraó, os feitores incriminaram os capatazes e não diretamente o próprio faraó. Ele retorquiu: preguiçosos é o que sois, preguiçosos. Por isso dizeis: vamos, ofereçamos sacrifícios a Deus. Agora ide e trabalhai, não vos será dada a palha, mas entregareis vossa cota de tijolos. Os egípcios então começaram a impor a cota de tijolos dos judeus tão rigorosamente que, quando ela não era cumprida, eles encerravam seus filhos nas paredes. Sabe o que significa isso? Se os judeus não cumprissem com a cota de tijolos, os egípcios pegavam os filhos pequenos dos judeus e eles concretavam na parede. Concretavam na parede. E eles viam seus filhos morrendo desta forma. Qual é o paralelo de hoje? Quantos pais entre as nações estão vendo seus filhos morrerem pela negligência, pela corrupção, pela maldade e perversidade das lideranças, do establishment, do sistema de governos? Pense. A coisa pior para eles é um povo que pensa.
E por isso, o povo ele tem que usar a razão, não a emoção, como fizeram certos líderes de movimentos perversos a serviço do sistema, quando invadiram aquele departamento lá na América do Norte que não era para ser invadido. E aqueles que estavam no fogo da paixão, pelas emoções, parou de pensar e foram levados como a palha. Não há coisa pior para o sistema, para os perversos e suas lideranças, quando um povo pensa. Pense. Pense. Verso 19 do capítulo 5. Os feitores dos israelitas viram seus irmãos israelitas na situação dolorosa que resultava da ordem que haviam retransmitido. Não reduzireis vossa cota diária de tijolos. Datã e Avirã encontraram Moisés e Arão em pé, em sua frente, quando eles saíam da presença do faraó. Disseram-lhes: que Deus se revele a vós e vos julgue, pois nos tornastes detestáveis aos olhos de faraó e seus servos, fornecendo-lhes uma espada para matar-nos. Deixai-nos em paz, para que sirvamos aos egípcios. A partir do verso 22 até o capítulo 6, verso 1, nós temos aí o nosso Mafitir, a leitura final da nossa 13ª porção semanal da Torá. Moisés se queixa a Deus e Deus o repreende. Moisés voltou a Deus e disse: ó Deus, por que maltrataste esse povo? A situação ficou tão crítica que os egípcios estão encerrando os filhos dos israelitas nas paredes das edificações, quando eles não cumprem sua cota diária de tijolos. E por que me enviaste? Pois desde que fui ao faraó para falar em teu nome, ele piorou as coisas para este povo, e ainda assim tu não redimiste teu povo. Deus disse a Moisés: questionas a minha justiça? As crianças que estão sendo emparedadas são apenas aquelas que viriam a tornar-se consumadamente perversas e permanecessem vivas. Desse modo estou purificando o povo de seus elementos imorais e livrando essas crianças de punição futura. Se desejares, testa-me, assim permitirei que salves uma delas, e verás o que acontecerá. Moisés foi e salvou um menino chamado Michá, que de fato mais tarde teve papel fundamental no pecado do bezerro de ouro, lá no deserto. Depois da outorga da Torá, em torno de 40 dias depois da outorga da Torá, foi um dos que encabeçou a abandonar o Deus verdadeiro e adorar o bezerro de ouro. Deus prosseguiu: agora, porque questionaste a minha justiça, verás só o que farei ao faraó, que por causa da minha mão forte ele os fará ir, e na verdade ficará tão ansioso por vê-los partir, que os fará sair forçosamente de sua terra. Antes mesmo que tenham se preparado adequadamente para a viagem e estejam prontos para ir. Mas eu não permitirei que tu vejas a vitória de Israel sobre os reis de Canaã. Deverias ter aprendido com Avraham, embora eu lhe tenha prometido que ele seria pai de uma nação por intermédio de Issaque. Quando mandei sacrificar Issaque, ele não me questionou, apesar de que minha ordem parecia contradizer a minha promessa. Aqui nós encerramos a nossa 7ª aliá, mais o Mafitir. Comentando rapidamente, de forma simples, objetiva, direta, para você entender. Quando Moisés questionou a morte daquelas crianças, Deus falou que elas estavam sendo poupadas de tornarem-se no futuro pessoas perversas, que estariam diretamente envolvidas no pecado do bezerro de ouro. Mas Deus permitiu a Moisés
salve uma criança e você verá no futuro. E ele foi e salvou um menino de nome Mihá, e depois lá na frente ele viu que essa própria pessoa que ele salvou era uma pessoa perversa e induziu o povo de Israel e aquela multidão que saiu com eles no Egito a se prostrar e adorar o bezerro de ouro. Então, quando Deus disse que na realidade, apesar dessa tragédia deles morrerem dessa forma, na verdade elas estavam sendo salvas para poder ressuscitar nos dias de Mashiach e herdar a vida eterna. O que não aconteceu com Mihá, esse Mihá, que se envolveu com o pecado de ouro e foi engolido pela terra. Entendeu? Então, resumidamente, para você entender de uma forma simples essa questão aqui, ok? Dentro disso daí também, o que nós queremos comentar diante dessa situação aqui. Quando Moshe diz, desde que passei a falar em teu nome, piorou as coisas, o faraó piorou as coisas para o nosso povo. E dessa forma ele questionou a Deus, né? Assim que tu... e ainda assim tu não redimiste o teu povo, né? O que nós podemos tirar de lição sobre essa questão aqui? Enquanto até poucos tempo atrás, ou seja, até 2 anos atrás mais ou menos, né? Citando um exemplo prático aqui, né? Parecia que o Brasil estava vivendo no País das Maravilhas, não é verdade? Parecia que nada estava acontecendo. Parecia que tudo estava às mil maravilhas. Estava tudo bem. Mas a partir do momento em que apareceu alguém e começou a chamar a atenção do povo, independente de segmento religioso, mas começou a chamar a atenção do povo sobre 2 fatores essenciais para a sobrevivência de uma nação, de uma comunidade, de uma raça, de um povo. Aquilo que desde o princípio Deus estabeleceu e que estava tão esquecido nesta nação, por exemplo. Deus e família. E dentro desse escopo veio trazer o quê? Veio trazer que, ao ser restabelecido a consciência de Deus e a consciência sobre a família, precisamos andar com transparência, honestidade, retidão. E o que nós vimos? O que nós vimos? Parece que o mundo desabou. Então, quando Moisés ele foi e disse ao faraó a verdade que há um só Deus, e o povo de Israel é uma família, o mundo veio abaixo. O mundo veio abaixo. Até então, para o faraó, que estava ditando as regras do sistema, estava tudo bem. Estava tudo às mil maravilhas, como até há pouco tempo atrás. Mas a partir do momento que Moisés veio e trouxe a verdade, Deus e família, aí o sistema se abalou. Pá! Tremeu. Por quê? Porque para um sistema mentiroso, perverso, enganoso, para um sistema que só pensa naqueles que são amigos do rei, tem o direito de viver uma vida boa e abastada. O resto estão simplesmente a serviço deles. É isto que está acontecendo nos nossos dias. É isso que faz parte daquilo que os sábios nos trazem sobre o quê? As dores de Mashiach. Tempos difíceis, tempos em que a noite, com a sua escuridão, vai se tornar mais intensa e vai alcançar o seu pico, o seu ponto mais elevado.
E tudo está mostrando que isso acontecerá em nosso tempo. Mas os sábios nos trazem respostas como escaparmos das dores de Mashiach, as dores de parto de Mashiach. Quando Moisés foi e questionou a Deus, Deus respondeu para ele, segundo os comentários do nosso grande sábio Rashi, um grande sábio do passado, que fez com que esta sabedoria sempre se tornasse uma realidade no futuro, com a sua aplicação no tempo presente. Você que crê nisso, confia nisto, é a garantia que essa sabedoria jamais cairá por terra, ou seja, jamais se apagará. Quando Moisés questionou a Deus sobre isso, lógico, ele viu o sofrimento, etc. e tal. Por isso, sem sombra de dúvidas, Mashiach, a sua revelação, precisa ser vivida agora. Por isso que um dos fundamentos da fé judaica diz: creio plenamente na vinda do Mashiach, embora ele possa demorar, aguardo todos os dias a sua chegada. Os nossos sábios, comentando isso, eles dizem que essa questão de aguardar todos os dias sua chegada, ela precisa ser uma confiança para agora. Eu espero Mashiach para agora, não para amanhã, não para daqui a pouco. Esse é o segredo da confiança na promessa divina. Eu aguardo a revelação de Mashiach e que ela seja para agora. Amém. Esta é a realidade desse fundamento sobre Mashiach. Dentro disso daí, quando Moisés ele argumentou, discutiu com Deus essa questão, Deus disse a ele: você está questionando a minha justiça? Você deveria ter aprendido com Abraão. Eu fiz uma promessa para ele antes dele ter um filho, que a sua descendência seria como as estrelas e como o grão de areia, e foi confirmado depois como o pó da areia. Seria incontável. E ele não tinha filhos. A sua esposa era estéril, Sará. Quando veio na sua velhice o seu único filho, Isaac, depois de vários anos, em torno de 37 anos de idade de Isaac, Deus disse a ele: leve ao monte que te mostrarei e será sacrificado ali. Você, Moisés, deveria aprender com Abraão. Eu fiz uma promessa, ele confiou, sem ter nada no que se apegar. Ele não tinha esperança de se apegar a alguma coisa, ele somente confiou. Essa é a diferença de esperança e confiança. Esperança é quando você tem algo para se agarrar, se apegar, e você se apega a isso como esperança. Confiança não. Você não tem nada. Não tem nada no que se apegar. Apenas na palavra divina. Isso é confiança. Confiar nele. Confiar somente nele. Confiar nas suas promessas. Confiar na sua justiça. Confiar que ele não é homem para mentir e nem filho do homem. Ele não nasceu e nem morreu. Ele é o que ele é, o grande eu sou. O único soberano, o único criador, o único Deus, o único Salvador. Fora dele não há nada destas coisas. Você, Moisés, deveria ter aprendido com Abraão a confiar na minha justiça, como Abraão confiou. E por causa disso você não verá as vitórias quando o povo judeu entrar na terra prometida e vencer aquelas nações perversas e pagãs que ali estão.
aplicando isso. O nosso Rebbe diz que nós precisamos ler a Torá, precisamos tirar as suas ricas lições para as nossas vidas, mas nós precisamos pegar essas lições e aplicarmos na nossa vida cotidiana, na nossa vida hoje. Você não pode pegar estas lições como algo do passado que ficou no passado, porque é uma eterna presença presente. Por isso, nós temos que pegar estas lições e aplicar para nós nos nossos dias atuais. Quando nós decidimos buscar a verdade, quando nós decidimos pesquisar a verdade de Deus, das Escrituras, nós tivemos que vencer o sistema e tivemos que vencer o establishment. Aquilo que foi oferecido por homens corruptos, chamados de teólogos do passado, aquilo que foi oferecido para as nações como tábua de salvação, para outros como pedra de salvação, e vieram com as suas teologias, filosofias e com seus livros criados por eles mesmos, sem fundamento na Torá, nos 5 primeiros livros da Bíblia. E quando nós resolvemos realmente buscar a verdade, conhecer a verdade, buscar o Deus único e verdadeiro, nós tivemos que procurar vencer todo esse sistema para podermos chegar aqui hoje, estarmos diante do único Deus e único Salvador, aquele que não é nem 2 e nem 3, nele não há dualidade nem trindade, aquele que diz, segundo o profeta Isaías, lá no capítulo 43, onde nos fala: fora de mim não há Deus e Salvador. Ponto final. Simples assim. Mas vieram, principalmente dos anos 300 para cá, com concílios daqui, concílios dali, e patati e patatá, uma conversa cheia de mosca para boi dormir, né? Vieram e apresentaram: ó, esse daqui é o vosso novo livro, esse daqui é o vosso novo Salvador, e por aí afora vai. Para podermos vencer esse sistema, nós tivemos que lutar contra o nosso próprio eu, o nosso próprio egocentrismo. Por quê? Porque nós estávamos à semelhança do faraó e daquilo que estava há mais de 2 anos para trás aí, país da Alice das Maravilhas. Estava tudo certo, tudo bonito, tudo bem. Tudo parecia no seu devido lugar. E dessa forma, o que aconteceu? As coisas viraram de ponta cabeça. A nossa mente entrou a 1000 por hora. O questionamento que Moshe fez foi questionamento que nós fizemos. Será que isso aqui é verdade mesmo? Porque todo mundo fala isso. Se todo mundo fala isso, a maioria, então eles estão certos, então eu estou analisando errado. Será que isso daqui mesmo é verdade, sendo que a maioria fala o contrário? Mas nós não podemos esquecer, quando foi que a maioria esteve do lado de Deus? Quando? Onde? Onde que a maioria esteve do lado de Deus? Nunca nós encontramos isso nas Escrituras. A maioria estava do lado de Deus. Nós sempre encontramos a minoria do lado de Deus. Então aí já despertou em nós aquela curiosidade. Epa! A minoria sempre esteve do lado de Deus e Deus sempre esteve do lado da minoria. Então, eu estou começando bem essas minhas pesquisas, minhas descobertas, então nós vamos para frente. E com isso nós fomos vencendo o nosso próprio comodismo, as nossas próprias teologias recebidas de mão beijada, prato pronto,
Dessa forma começamos a rejeitar o falso Messias, o falso Salvador. Começamos a ver que realmente não havia fundamento para isso. Começamos a descobrir que realmente não havia fundamento para aquilo que estavam dizendo, que Deus era 2 ou 3. E aí nós fomos entendendo cada vez mais a verdade da palavra divina. Os 5 primeiros livros da Bíblia, que de geração em geração foi passado e chegou até nós de forma pura, verdadeira, límpida. Por isso que diz o conselho do profeta Isaías: no caminho que você está, não volte para aquele anterior e nem para aqueles que ali estão, mas eles possam ver em você a sua conduta e que eles venham para onde você está. Por isso você não pode permitir que o sistema e aqueles que ali estão a serviço da escuridão das trevas venham querer apagar a luz divina que há em ti. Resista, seja luz, seja forte. Por quê? Porque você nunca está sozinho. Lembra do profeta Elias? Quando o profeta Eliabe disse a Deus que ele estava sozinho, fugindo de Jezabel, e estava com medo de ser morto, porque só ele não tinha se dobrado diante da idolatria de Jezabel e do seu marido, o rei Acabe. Deus disse a ele: não, Eliabe, não é só você. Temos mais de 5.000 profetas que não se dobraram diante da vontade do sistema de Jezabel e Acabe. Nunca estamos sozinhos. Nunca Deus nos deixará sozinho. Por isso que nós vimos nessa paraxá desta semana, Shemot, por isso que nós vimos quando Deus disse a Moshe: vá ao Egito, eu preciso de você lá. Não é você que vai fazer isso ou aquilo, sou eu que farei, mas eu preciso de você lá como meu porta-voz, como meu emissário, como meu microfone, meu alto-falante. Eu preciso de você lá, porque é você que vai ser o meu instrumento para trazer a luz e a libertação para aquele povo naquele lugar. É ali que eu vou manifestar a minha glória. Eu preciso de você lá, transportando para os nossos dias, como diz o nosso Rebbe Menachem Mendel: pegue a lição da Torá e traga-o para o teu dia, para o teu cotidiano. Atenda a voz do nosso Rebbe Menachem Mendel e pegue essa palavra para você da seguinte forma: Deus me diz que Ele precisa de mim, aonde eu estou, aonde eu vou. Eu preciso ser o seu porta-voz. Eu preciso ser o teu luzeiro para emanar a tua luz. Os meus lábios precisam estar a serviço dele para trazer e anunciar a verdade. Eu preciso ser ímpar no meio de uma grande multidão que estão com seus cabrestos, seus tapas-olhos, e estão sendo conduzidos pelas rédeas do sistema. E eles precisam ser livres destas rédeas, desse tapume dos olhos. Eles precisam ser livres para ver a verdadeira luz e o verdadeiro Deus. Então Deus precisa de mim para estes lugares aonde eu estou e aonde eu posso chegar, como diz o nosso Rebbe, através da própria tecnologia. Podemos fazer com que emane esta luz a muitos e muitos e milhares de quilômetros aonde vamos. Para você ter uma ideia, coisa que jamais eu poderia imaginar,
Hoje, através do nosso encontro diário à tarde com a Torá, hoje nós chegamos no Japão. Nós temos famílias lá no Japão que estão ou assistindo quando podem ao vivo, ou vão através do canal do YouTube e vão lá assistir o vídeo. Nós já chegamos ao Chile, ao México, em vários lugares do nosso país. Graças a Deus temos chegado em vários lugares. Talvez até esqueci de falar algum outro país aí que nós já tivemos. Na África, nós já tivemos pessoas da Etiópia, que já trouxe o seu shalom. Mais algum lugar que eu esqueci, Edna? Algum país aí? Então, graças a Deus, como o Rebbe, ele continua falando conosco. Lá na década de 60, 70, 80, ele falou: vamos usar a tecnologia em nosso favor para expandir o monoteísmo, a unidade, a unicidade de Deus. E olha como que isso é real. Então, por isso, amados, que nós precisamos realmente levar em frente essa nossa missão. Moisés, a princípio, ele dizia: não, uma semana de embate com o Eterno. Não. Por quê? Porque é de grande responsabilidade, é um compromisso muito grande. Mas nós não podemos nos acovardarmos. Nós não podemos ficar trancados dentro da nossa gaiola, a nossa casa. Não podemos ficar trancados, prisioneiros dentro do nosso quadrado e dessa forma permitir que o sistema apague a nossa luz. Então, nós temos aqui, quando nós vemos o faraó, ele falando para Moshe: vós sois preguiçosos. E ele aumentou o trabalho, porque o pensamento do faraó era qual? Vou aumentar a dificuldade do trabalho, para que eles não tenham tempo para pensar. Por isso o faraó disse, segundo os comentários de Irache, por isso que o faraó disse: vocês estão pensando em tirar 3 dias de férias para ir prestar sacrifício, quer dizer, prestar serviço a Deus? 3 dias de férias? Vocês vão atrasar a nossa prosperidade. Então, o trabalho de vocês está moleza. Vocês estão tendo tempo para pensar. Então, o que o faraó fez? Veio no contra-ataque. Aumentou a dificuldade do trabalho, para que eles não tivessem tempo de pensar. É isso que o sistema nos dias atuais querem fazer com seus instrumentos que estão por aí. Eles querem dificultar tudo para que você não possa pensar. Então, quando eles vêm e dificultam o seu trabalho, é para você não pensar. Então, eles vêm e dificultam o seu trabalho. O que nós estamos fazendo é para o seu bem. Fique dentro da sua casa, nós vamos cuidar de você. O que nós estamos fazendo é para o seu bem, é para que você não morra. Deixe conosco. Porque se você sair, então vem aquele vírus e vai te pegar, vai fazer com que você sofra, fique doente, com que você morra. E eles têm, o sistema tem os grandes canais de comunicação para poder jogar na mente das pessoas. Você vai morrer, você vai morrer, você vai morrer e você vai morrer. E as pessoas ficam apavoradas, medrosas, e elas não conseguem pensar. Não conseguem pensar. E elas se tornam manipuladas, que nem videogame. São manipuladas pelo sistema. Remédios tão antigos, baratíssimos, que já foi comprovado cientificamente por vários médicos e vários infectologistas, que esses remédios antigos, fazendo um tratamento precoce, o vírus corre de você tranquilamente, nem chega perto de você.
Mas o sistema diz, é mentira, é mentira, é mentira. E as pessoas com medo acreditam que a verdade é mentira e que a mentira é verdade. Os dias de Faraó e a escravidão não é uma mera coincidência para os dias de hoje, o que eles querem fazer. Pense. A nossa maior e melhor arma é pensar. Sabedoria, conhecimento. Quem tem isso, jamais será escravo de ninguém e jamais será escravo de qualquer sistema. Podemos sofrer alguns reveses? Sim, mas não podemos esquecer que nós estamos ouvindo os passos de Mashiach. Que Mashiach vem em breve, em nossos dias, agora. Amém. Com a graça bendita de Hashem, amanhã, às 14 horas, em A Tarde com a Torá. Seja vivo, viva, seja sábio, seja consciente, seja inteligente. O princípio, os 5 primeiros livros da Bíblia. A Torá para uns, Pentateuco para outros, mas continua sendo os 5 primeiros livros da Bíblia. Shalom e uma boa semana.